Meu nome é João e hoje estou aqui para revelar a verdade por trás do livro que escrevi, o livro do Apocalipse. Durante séculos, muitos têm distorcido e interpretado erroneamente esse texto fundamental para os fiéis. Se você acredita que o Apocalipse trata apenas de destruição, do mal ou de Satanás, está completamente enganado. Na realidade, essa revelação trata essencialmente da segunda vinda de Cristo, um evento profetizado nada menos que 318 vezes em toda a Bíblia, tornando-se a profecia mais mencionada nas Escrituras Sagradas. O livro do Apocalipse descreve, com detalhes impressionantes, os acontecimentos que antecederão, acompanharão e seguirão esse evento extraordinário. Trata-se de um livro de imensa importância espiritual e profética. No entanto, muitas igrejas e pastores evitam falar sobre ele, talvez por medo, falta de compreensão ou receio de causar inquietação nos fiéis. No entanto, essa obra é indispensável para a igreja, pois conforme está escrito, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Esse é o único livro da Bíblia que traz uma promessa direta de bênção para aqueles que o leem e escutam suas palavras, demonstrando sua relevância inquestionável. Estudar o Apocalipse é crucial, pois ele contém todas as profecias relacionadas aos tempos finais. Profecias que, até hoje, ainda não se cumpriram, mas que acreditamos estar prestes a se realizar. Mais do que nunca, esse livro se mostra atual e necessário, pois muitos acreditam que estamos nos aproximando do fim dos tempos e que os eventos descritos nele estão se desenrolando diante de nossos olhos. Por isso, é fundamental que cada cristão se aprofunde nessa leitura, compreenda suas mensagens e esteja preparado para o que há de vir. Mas você pode estar se perguntando: quem sou eu para trazer essa revelação? Meu nome é João, mas você provavelmente me conhece como João, o apóstolo, ou João, o evangelista. Eu fui um dos discípulos mais próximos de Jesus, um privilegiado por ter podido recostar minha cabeça no peito do Senhor durante a última ceia. Antes de ser chamado por Cristo, eu era apenas um pescador na região da Galileia, mas ao seguir o Mestre, minha vida foi transformada para sempre. Como um dos 12 apóstolos, testemunhei muitos dos milagres extraordinários de Jesus. Vi cegos recuperarem a visão, mortos voltarem à vida e multidões serem alimentadas com poucos pães e peixes. Presenciei sua crucificação e dias depois corri até o túmulo vazio, onde vi com meus próprios olhos que ele havia ressuscitado, glorioso e cheio de poder. Esse evento marcou para sempre minha fé e meu propósito de vida. Após a ascensão de Jesus, dediquei-me a pregar o Evangelho e a cuidar da igreja primitiva. Vivi por muitos anos em Éfeso, onde escrevi o meu Evangelho e 3 epístolas, sempre exortando os fiéis a permanecerem no amor de Deus e a se manterem firmes na verdade. No entanto, um tempo sombrio se aproximava. O cruel imperador Domiciano subiu ao poder, trazendo consigo uma era de perseguições severas contra os seguidores de Cristo. Ele exigia ser adorado como um deus, e uma vez por ano, todos deveriam queimar incenso diante de seu altar e proclamar: César é o Senhor. Para nós, cristãos, cuja fé se baseia na verdade absoluta de que Jesus é o Senhor, essa exigência era um dilema intransponível. Comprometer-se com essa prática significaria renegar nossa fé, e aqueles que se recusavam a fazê-lo enfrentavam consequências terríveis. O preço por seguir a Cristo tornou-se cada vez mais alto. Meus irmãos na fé foram perseguidos, torturados e mortos por se recusarem a negar o Evangelho. Eu próprio fui condenado à morte de forma cruel. Meus algozes, em sua brutalidade, sentenciaram-me a ser mergulhado em um caldeirão de óleo fervente, uma execução desenhada para ser um espetáculo de horror, a fim de desencorajar outros cristãos a persistirem na fé. Contudo, o que aconteceu em seguida
desafiou toda a lógica humana e provou o poder sobrenatural de Deus. Submerso no óleo escaldante, minha carne deveria ter sido consumida em poucos instantes, mas nenhum dano me sobreveio. A substância que deveria me destruir transformou-se em um testemunho vivo da proteção divina. O milagre foi tão impressionante que meus inimigos, atônitos e aterrorizados, perceberam que não poderiam me matar. Diante disso, tomaram outra decisão: exilar-me na ilha de Patmos. Patmos era um local inóspito, um pedaço de terra árido e isolado, usado pelo Império Romano como prisão natural para aqueles que eram considerados inimigos do Estado. Com apenas cerca de 12 quilômetros de extensão e 6 de largura, a ilha era um deserto de rochas, sem rios, árvores ou terras férteis. Para aqueles enviados para lá, a sobrevivência era um desafio e a morte apenas uma questão de tempo. Meu exílio em Patmos deveria ser o meu fim, uma sentença para que eu perecesse lentamente, longe de tudo e de todos. Mas foi justamente nesse cenário de solidão e sofrimento que Deus se manifestou a mim de forma indescritível. Em meio ao som incessante das ondas e ao vento cortante, fui arrebatado em espírito e tive visões grandiosas sobre o destino final da humanidade e a glória eterna de Deus. O que deveria ser meu túmulo tornou-se o palco de uma revelação celestial sem precedentes. Ali, na ilha desolada de Patmos, o Senhor me concedeu o privilégio de testemunhar e registrar as visões do Apocalipse, um livro que não apenas alerta sobre os eventos futuros, mas também traz esperança e certeza de que Cristo reinará sobre todas as coisas. O livro do Apocalipse é, portanto, um guia, uma luz para aqueles que estão dispostos a dar a própria vida por aquilo em que acreditam. No início, a palavra mártir significava simplesmente testemunha, alguém que proclamava sua fé em Cristo. No entanto, logo se tornou evidente que ser um verdadeiro testemunho de Jesus poderia custar a própria vida. Por isso, ao longo do tempo, o termo passou a representar aqueles que morriam em nome de sua fé no Salvador. Na época em que escrevi o Apocalipse, a perseguição imposta pelo Império Romano aos cristãos estava em seu auge. Os seguidores de Cristo precisavam de uma referência, um farol de esperança e força para enfrentar as trevas da perseguição e da brutalidade que assolavam a igreja. Foi então que tive as visões que deram origem a este livro sagrado. Hoje, convido você a mergulhar comigo nos mistérios dessa revelação, a compreender o simbolismo e a verdadeira mensagem por trás dessas palavras proféticas. Era o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, e eu estava em oração, buscando comunhão com Deus. Enquanto meditava, fui tomado por uma paz indescritível, aquela serenidade profunda que só pode ser experimentada na presença divina. No meio desse estado de entrega espiritual, algo extraordinário aconteceu. Fui arrebatado em espírito. De repente, a paisagem árida e desolada de Patmos desvaneceu-se diante de meus olhos e me vi transportado para um reino celestial, onde tudo era mais vívido e real do que qualquer coisa que já tivesse visto na terra. Subitamente, ouvi atrás de mim uma voz poderosa, ressoando como o toque de uma trombeta. A voz proclamava com majestade: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A autoridade que emanava daquela voz era indescritível, transcendia qualquer som terreno. Meu coração acelerou, pois reconheci imediatamente aquela voz. Era meu Senhor, Jesus Cristo. Tentei assimilar o que estava acontecendo, mas a grandiosidade do momento me envolveu completamente. Com hesitação e temor, virei-me para ver quem falava comigo e, ao fazê-lo, contemplei uma visão indescritível. Diante de mim estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele vestia uma túnica longa que descia até os pés e trazia um cinturão de ouro sobre o peito. Seus cabelos eram brancos como a neve, como a pura lã, e seus olhos brilhavam como chamas ardentes. Seus pés reluziam como bronze polido quando aquecido em uma fornalha, e sua voz era como o estrondo de muitas águas. Ao vê-lo glorificado,
compreendi que estava diante da manifestação plena da divindade. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. As 7 estrelas que ele segurava representavam os anjos das 7 igrejas, e a espada de 2 gumes simbolizava a palavra de Deus, viva, poderosa e penetrante. Seu rosto resplandecia com um brilho intenso, como o próprio sol em sua força máxima. Diante de tal visão, meu corpo não suportou e desfaleci, caindo como morto aos seus pés. Afinal, nenhum homem pode estar diante da santidade de Deus sem ser completamente consumido por sua glória. Mas em meio ao meu temor, senti sua mão pousar sobre mim, um gesto de graça e conforto. Ele me ergueu e me assegurou: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Suas palavras trouxeram alívio ao meu espírito, pois nelas estava contida a vitória definitiva sobre a morte e sobre o inferno. Enquanto ainda me recuperava da magnitude daquela experiência, sua voz soou novamente, dando-me uma missão clara e inegociável. Escreve num livro tudo o que vês e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Meu coração palpitava com a responsabilidade desse chamado. Cada palavra, cada visão que me seria revelada, deveria ser registrada com absoluta precisão e fidelidade. Minha missão era crucial: transmitir a mensagem divina às igrejas para que soubessem a vontade de Deus e permanecessem firmes, mesmo em meio às perseguições e provações que viriam. Assim, o livro do Apocalipse foi confiado a mim de uma maneira singular e sem precedentes. Nenhum outro livro das Escrituras teve uma origem tão complexa e diretamente divina. Deus Pai entregou a revelação a Jesus Cristo, que por sua vez a confiou a um anjo. Esse anjo a transmitiu a mim, João, e eu a escrevi para que todas as igrejas pudessem conhecê-la. Durante minhas visões, fui arrebatado ao céu e ouvi cânticos celestiais, vozes e coros louvando ao Senhor. Cada detalhe precisava ser registrado com exatidão, pois tratava-se de uma mensagem de natureza sobrenatural. A profundidade das revelações era tamanha que, por vezes, me vi tomado por um estado de assombro e reverência. Algumas visões eram tão extraordinárias que precisei ser constantemente lembrado pelo anjo para continuar escrevendo. Por 11 vezes, ele me advertiu a registrar tudo com atenção, pois cada elemento possuía um significado profundo e uma importância eterna. Minhas primeiras visões foram dirigidas às 7 igrejas, mensagens divinas específicas para cada uma delas. A igreja de Esmirna, por exemplo, recebeu esta advertência: não temas o que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Assim, o livro do Apocalipse não é apenas um relato profético, mas uma exortação, um chamado à perseverança e à fidelidade. Suas palavras atravessam os séculos para nos lembrar que, apesar das tribulações e perseguições, Cristo já venceu e reina soberano. A promessa de sua volta está mais próxima a cada dia, e aqueles que permanecerem firmes em sua fé herdarão a vida eterna. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: eu conheço o lugar onde você habita, o lugar onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece fiel ao meu nome e não negou sua fé em mim. No entanto, tenho algo contra você. Há em seu meio aqueles que seguem os ensinamentos de Balaão, que ensinou Balaque a levar os filhos de Israel ao pecado. Arrependa-se, pois se não o fizer, virei contra eles com a espada da minha boca. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: sei das suas obras, do seu amor,
da sua fé, do seu serviço e da sua perseverança. No entanto, tenho algo contra você. Você tolera aquela mulher Jezabel, que se autodenomina profetisa. Por meio de seus falsos ensinamentos, ela desvia meus servos, levando-os à imoralidade e ao consumo de alimentos sacrificados a ídolos. Mas aquele que permanecer fiel até o fim e cumprir a minha vontade, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Eu conheço suas obras e sei que você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Desperte, fortaleça o que ainda resta e está prestes a morrer. Se você não vigiar, virei como um ladrão e você não saberá em que momento chegarei. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas ainda assim guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Porque você perseverou pacientemente, eu também o guardarei da hora da provação que virá sobre todo o mundo, para testar os habitantes da terra. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Sei das suas obras e que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse um ou outro, mas porque é morno, nem quente nem frio, estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Seja zeloso e arrependa-se. Essas mensagens às igrejas refletem não apenas a condição espiritual de cada comunidade cristã da época, mas também uma advertência e um chamado ao arrependimento. Cristo exalta suas virtudes, mas também expõe suas falhas, convidando cada um a se voltar para ele com fidelidade. A cada igreja, ele faz uma promessa para aqueles que vencerem, reforçando a necessidade de perseverar até o fim. Poucas horas depois dessas revelações, fui mais uma vez arrebatado em espírito. Levantei meus olhos e vi diante de mim uma porta aberta no céu. Então, a mesma voz que eu ouvira antes, com um som semelhante ao de uma trombeta, me chamou: Suba aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. No mesmo instante, fui transportado em espírito e contemplei um trono celestial, e sobre ele estava alguém sentado. Seu esplendor era indescritível. Sua aparência reluzia como jaspe e cornalina, e ao seu redor havia um arco-íris brilhante como uma esmeralda. A visão do trono era a perfeita representação da majestade e soberania de Deus. O jaspe e a cornalina refletiam sua pureza e justiça, enquanto o arco-íris simbolizava sua aliança e misericórdia eterna. Ao redor desse trono central, vi outros 24 tronos, e sobre eles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro sobre suas cabeças. Eles representavam os santos de todas as eras, os patriarcas e os apóstolos, e suas vestes brancas simbolizavam a santidade concedida por Deus. Suas coroas douradas eram o testemunho da recompensa eterna por sua fidelidade. Do trono emanavam relâmpagos, trovões e vozes, e diante dele ardiam 7 lâmpadas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono estendia-se algo semelhante a um mar de vidro, claro como cristal, refletindo a imensidão e a pureza divina. No meio e ao redor do trono, vi 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora, simbolizando o conhecimento e a vigilância sobre toda a criação. O primeiro desses seres tinha a aparência de um leão. O segundo era semelhante a um boi. O terceiro possuía um rosto como o de um homem. E o quarto era como uma águia em voo. Esses seres não cessavam de proclamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que essas criaturas glorificavam e rendiam ações de graças a Deus, os 24 anciãos prostravam-se diante do trono, lançando suas coroas aos pés daquele que vive para todo o sempre. E em uníssono, eles declaravam:
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro selado com 7 selos, com escritos tanto no seu interior quanto no exterior. E um anjo poderoso proclamou com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era encontrado digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Nem mesmo olhar para dentro do livro selado era possível, e isso me fez chorar profundamente, pois ninguém era encontrado digno de abri-lo. Esse rolo selado representava o decreto soberano de Deus para o futuro, um plano divino oculto até o momento exato de seu cumprimento. A visão dessa revelação inacessível trouxe-me grande tristeza, pois o destino da humanidade parecia estar selado sem que houvesse alguém capaz de desvendá-lo. No entanto, um dos anciãos voltou-se para mim e disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e pode abrir o livro e romper os seus 7 selos. Levantei os olhos e, ao me virar, contemplei algo surpreendente. No centro do trono, entre os 4 seres viventes e cercado pelos anciãos, estava um cordeiro, em pé, como se tivesse sido imolado. Ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Esse cordeiro era Cristo, que triunfou através de seu sacrifício redentor. Ele avançou e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Assim que o cordeiro pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante dele. Cada um segurava uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que representavam as orações dos santos. E então um novo cântico foi entoado, proclamando: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, pois foste imolado e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e os fizeste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Subitamente, ouvi a voz de uma multidão incontável de anjos que cercavam o trono, os seres viventes e os anciãos. Eram miríades e miríades, milhões e milhões, e juntos entoavam com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas esse louvor não era restrito apenas aos céus. Ouvi então todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, juntamente com tudo o que neles há, proclamarem em uníssono: Aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Enquanto isso, os anciãos prostravam-se e adoravam. Então, contemplei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. Um dos 4 seres viventes proclamou com uma voz trovejante: Vem! E ao olhar, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e uma coroa lhe foi dada. Ele partiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro representa a conquista e a autoridade. Seu significado pode ser interpretado tanto como a justiça divina, quanto como um poder de dominação. Quando o cordeiro rompeu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vem! Surgiu então outro cavalo, desta vez vermelho como o fogo. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra, levando as pessoas a se matarem umas às outras. Foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavaleiro simboliza a guerra e o derramamento de sangue. Ao abrir o terceiro selo, o terceiro ser vivente chamou: Vem! Olhei, e eis que surgiu um cavalo negro. Seu cavaleiro segurava uma balança em sua mão. Então, ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavaleiro representa a fome e a escassez, com a balança simbolizando o racionamento e a inflação dos alimentos essenciais. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivente dizer: Vem! E ao olhar, vi um cavalo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades,
o seguia de perto. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, fome, pestilência e pelas feras da terra. Esse cavaleiro personifica a morte em suas diversas formas, e o Hades que o acompanha representa o domínio sobre os mortos. Ao abrir o quinto selo, vi, sob o altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por sua fidelidade à palavra de Deus e por seu testemunho. Eles clamavam com grande voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Cada um deles recebeu vestes brancas, e lhes foi dito que descansassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus irmãos, que também deveriam ser mortos, assim como eles. Quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de crina, e a lua inteira se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caindo de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu recuou como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Diante desse cenário apocalíptico, os reis da terra, os grandes líderes, os ricos, os poderosos e todos os homens, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Desesperados, clamavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Aquele que está assentado no trono e o Cordeiro estavam derramando sua ira, e o grande dia do juízo havia chegado. Quem poderia suportar tamanha manifestação de poder e justiça? Os selos revelavam, de forma progressiva, o juízo divino sobre a terra. Os cavaleiros simbolizavam guerra, conquista, fome e morte, mostrando como o pecado humano e sua rebelião resultavam em destruição. Os mártires que clamavam sob o altar representavam a justiça de Deus e a resposta divina à perseguição de seu povo. O sexto selo, com seus fenômenos catastróficos, indicava o início do juízo final, demonstrando que até mesmo a criação seria sacudida diante da ira do Todo-Poderoso. Mais uma vez, fui arrebatado em espírito para receber visões dos eventos futuros. Após a abertura do sexto selo, contemplei 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos para que não soprassem sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. Esses anjos simbolizavam a contenção da destruição iminente, aguardando o momento exato determinado por Deus. Então, vi outro anjo subindo do Oriente, trazendo consigo o selo do Deus vivo. Com grande voz, ele clamou aos 4 anjos, que tinham recebido autoridade para ferir a terra e o mar: não causem dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos selados: 144.000, provenientes de todas as tribos de Israel. Esse número, 144.000, representava a totalidade dos fiéis judeus, um grupo selado para a proteção divina em meio ao julgamento que viria. Após essa revelação, meus olhos foram abertos para uma visão ainda maior. Diante de mim estava uma multidão incontável, vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando ramos de palmeira em suas mãos. Em alta voz, proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Essa grande multidão representava os gentios redimidos, evidenciando que a salvação em Cristo não era limitada a um único povo, mas estendida a toda a humanidade. Então um dos anciãos voltou-se para mim e perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele declarou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. As vestes brancas simbolizavam a pureza e a redenção conquistadas pelo sacrifício de Cristo. Essas pessoas haviam perseverado durante tempos de aflição e receberam a recompensa suprema: estar
na presença de Deus. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, um silêncio profundo tomou conta do céu por cerca de meia hora. Esse silêncio solene antecedia a seriedade dos juízos que estavam prestes a se desenrolar. Diante do trono estavam 7 anjos e cada um recebeu uma trombeta. Outro anjo aproximou-se e ficou de pé diante do altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para misturar-se às orações dos santos sobre o altar dourado diante do trono. O aroma do incenso, junto com as súplicas dos fiéis, subiu à presença de Deus, simbolizando como as orações dos santos são preciosas e recebidas diretamente diante dele. Em seguida, o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Relâmpagos, trovões, estrondos e um grande terremoto sacudiram o mundo. Esse ato sinalizava que os juízos divinos estavam prestes a ser executados. Os 7 anjos prepararam-se para tocar suas trombetas, cada uma trazendo catástrofes sobre a terra. Quando o primeiro anjo soou sua trombeta, saraiva e fogo misturados com sangue foram lançados à terra. 1/3 da terra foi queimado, assim como 1/3 das árvores e toda a relva verde. Esse juízo afetou diretamente a vegetação, ecoando as pragas que outrora assolaram o Egito e demonstrando a soberania de Deus sobre a natureza. O segundo anjo tocou sua trombeta, e algo semelhante a uma grande montanha em chamas foi lançada ao mar. 1/3 do mar tornou-se sangue, 1/3 das criaturas marinhas pereceu e 1/3 das embarcações foi destruído. Esse evento trouxe uma devastação imensa aos oceanos, afetando a vida marinha e o comércio marítimo. Quando o terceiro anjo soou a trombeta, uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, atingindo 1/3 dos rios e das fontes de água. O nome dessa estrela era Absinto, e suas águas tornaram-se amargas, levando muitas pessoas à morte. Essa tragédia simbolizava a corrupção e a contaminação das águas doces, privando a humanidade de uma fonte vital de sustento. Então, o quarto anjo fez soar sua trombeta, e 1/3 do sol, da lua e das estrelas foi atingido, escurecendo 1/3 do dia e da noite. Esse evento representava um colapso cósmico, uma perturbação no equilíbrio dos céus, trazendo trevas e incerteza sobre a terra. Diante dessas visões aterradoras, compreendi que o juízo de Deus estava apenas começando. Os eventos que se desenrolavam eram sinais inegáveis do poder divino e da necessidade urgente de arrependimento. Os habitantes da terra estavam prestes a testemunhar manifestações ainda mais grandiosas da justiça e da soberania do Todo-Poderoso, pois aquilo que estava selado estava sendo desvendado e o tempo do cumprimento profético se aproximava rapidamente. A luz perdeu 1/3 de seu brilho, e o dia ficou obscurecido em 1/3, assim como a noite foi tomada por trevas mais densas. Esse julgamento impactou diretamente as fontes de luz, mergulhando o mundo no caos e na escuridão. Enquanto observava essas coisas, ouvi uma águia voando pelo céu, proclamando com uma voz forte e aterradora: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques das trombetas que os outros 3 anjos ainda tocarão. Esse anúncio solene era um prenúncio de que os próximos juízos seriam ainda mais severos e implacáveis. Quando o 5º anjo tocou sua trombeta, contemplei uma estrela caída do céu sobre a terra. A essa estrela foi dada a chave do poço do abismo, e ao abri-lo, uma espessa fumaça subiu como a fumaça de uma imensa fornalha, escurecendo o sol e o céu. Essa estrela caída representa um ser celestial, possivelmente Satanás, que recebeu permissão para libertar forças demoníacas da escuridão. Da fumaça, enxames de gafanhotos saíram e desceram sobre a terra. Eles não eram como gafanhotos comuns, pois lhes foi concedido um poder semelhante ao dos escorpiões. No entanto, receberam uma ordem clara: não deveriam ferir a vegetação, nem a relva verde, nem as árvores.
mas apenas aqueles que não possuíam o selo de Deus em suas testas. Essas criaturas demoníacas não tinham permissão para matar os homens, mas sim para atormentá-los por 5 meses. A dor que causavam era intensa, semelhante à ferroada de um escorpião. Durante esse tempo, as pessoas buscariam a morte, mas ela fugiria delas e não conseguiriam encontrá-la. Esses gafanhotos simbolizam o juízo espiritual, um tormento interno e avassalador sobre aqueles que rejeitam Deus. A aparência dessas criaturas era aterradora. Pareciam cavalos preparados para a guerra. Sobre suas cabeças havia algo semelhante a coroas de ouro, e seus rostos se assemelhavam a rostos humanos. Seus cabelos eram longos como os de uma mulher, e seus dentes eram afiados como os de um leão. Seus corpos estavam revestidos com couraças semelhantes a ferro, e o som de suas asas era como o estrondo de muitas carruagens avançando para a batalha. Sua descrição enfatiza sua natureza monstruosa e destrutiva. Seu rei era o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apollyon. Esses nomes significam destruição e destruidor, evidenciando a missão mortal dessas forças demoníacas. Quando o 6º anjo tocou sua trombeta, ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. Essa voz ordenou ao 6º anjo que soltasse os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos, que haviam sido preparados para essa hora, dia, mês e ano exatos, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Com o som da 6ª trombeta, um exército colossal foi libertado. O número de cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi claramente esse número ser proclamado. Esse exército simbolizava uma invasão demoníaca sem precedentes sobre a humanidade. Vi em minha visão os cavalos e seus cavaleiros. Suas couraças eram de cores intensas, vermelho fogo, azul escuro e amarelo como enxofre. As cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Foi por meio dessas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, que 1/3 da humanidade pereceu. Essas pragas representavam o juízo divino e a destruição inevitável. Mas apesar de todas essas calamidades, os sobreviventes ainda se recusavam a se arrepender. Aqueles que permaneceram vivos não abandonaram as obras de suas mãos, continuando a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual ou de seus roubos. Mesmo diante da fúria dos juízos de Deus, a humanidade persistia na rebelião, revelando a dureza de seus corações. As trombetas trouxeram revelações assustadoras sobre a gravidade do julgamento divino e a resistência da humanidade ao arrependimento. Os gafanhotos demoníacos e o exército destruidor enfatizavam tanto o castigo espiritual quanto a punição física que aguardavam os ímpios. No entanto, cada um desses juízos também representava um último chamado ao arrependimento, uma oportunidade derradeira para que as pessoas se voltassem para Deus antes que fosse tarde demais. E mais uma vez, fui levado em espírito para contemplar novas visões. Desta vez, vi um anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem, e sobre sua cabeça havia um arco-íris. Seu rosto brilhava como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Esse anjo refletia a majestade e o poder divinos, com elementos que simbolizavam a presença de Deus. Em sua mão, ele segurava um pequeno livro aberto, e sua aparência indicava que algo grandioso estava prestes a ser revelado. Na visão, um pequeno rolo estava aberto, e o anjo poderoso que segurava o rolo colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, com uma voz que ecoava como o rugido de um leão, clamou com autoridade. No instante em que ele falou, 7 trovões ressoaram, emitindo uma mensagem poderosa. Esse pequeno rolo simbolizava uma revelação específica de Deus, e a postura do anjo, com um pé no mar
e outro na terra, demonstrava sua autoridade sobre toda a criação. No entanto, quando os 7 trovões pronunciaram suas palavras, eu me preparei para escrever o que ouvira, mas antes que pudesse fazê-lo, ouvi uma voz vinda do céu que ordenava: sê-lhe o que os 7 trovões disseram e não o escreva. Esse comando evidenciava que há mistérios divinos que não devem ser revelados ao homem naquele momento, reforçando a soberania de Deus sobre o conhecimento e o tempo certo para cada revelação. O anjo que permanecia de pé sobre o mar e a terra ergueu sua mão direita para os céus e fez um juramento solene por aquele que vive para todo o sempre, que criou os céus, a terra e o mar, juntamente com tudo o que neles existe. O juramento proclamava que não haveria mais demora e que nos dias em que o 7º anjo estivesse prestes a tocar sua trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, exatamente como ele anunciara a seus servos, os profetas. Então, a mesma voz que ouvira antes vinda do céu, falou novamente comigo dizendo: vá até o anjo que está sobre o mar e a terra, e tome da mão dele o pequeno rolo que está aberto. Obedeci e fui até o anjo, pedindo-lhe o rolo. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será doce como mel em sua boca, mas amargará seu estômago. Peguei o rolo da mão do anjo e o comi. Em minha boca, realmente tinha um sabor doce como o mel, mas, ao engoli-lo, senti seu amargor em meu ventre. Essa experiência simbolizava a dualidade da revelação divina. Doce ao ser recebida, pois traz a verdade e o propósito de Deus, mas amarga em sua concretização, pois anuncia juízos e tribulações. Então, fui instruído: você deve profetizar novamente acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa ordem reafirmava minha missão de proclamar a verdade de Deus para toda a humanidade, sem distinção. Em seguida, recebi um caniço semelhante a uma vara de medir e fui instruído: vá e meça o templo de Deus, o altar e aqueles que nele adoram. Mas não meça o átrio exterior, pois foi entregue aos gentios, que pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse ato de medir representava a proteção e preservação dos fiéis, enquanto os gentios simbolizavam a perseguição sofrida pelo povo de Deus nesse período de tribulação. Então Deus declarou: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Essas testemunhas eram comparadas a 2 oliveiras e 2 castiçais, que permaneciam diante do Senhor da terra. Elas representavam a constante presença do testemunho divino sobre a terra, podendo simbolizar a lei e os profetas, ou até mesmo a missão profética da igreja. Se alguém tentasse feri-las, fogo sairia de suas bocas e consumiria seus inimigos. Essa era a forma como qualquer um que tentasse atacá-las seria destruído. Essas testemunhas receberam autoridade para fechar o céu, impedindo que chovesse durante o período de sua profecia. Também podiam transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas sempre que quisessem. Esses poderes lembravam as ações de Moisés e Elias, evidenciando a autoridade divina que repousava sobre essas testemunhas. Porém, quando terminassem seu testemunho, a besta que emergia do abismo viria para atacá-las, vencê-las e matá-las. Seus corpos ficariam expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente era chamada de Sodoma e Egito, o mesmo local onde o Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, povos e nações contemplariam seus corpos e não permitiriam que fossem sepultados. Os habitantes da terra celebrariam suas mortes, enviando presentes uns aos outros, pois essas testemunhas haviam sido um tormento para os ímpios. Mas ao final desse tempo, um sopro de vida vindo de Deus entrou nelas, e elas se levantaram. Um grande temor tomou conta daqueles que as viam. Então, uma voz poderosa vinda do céu chamou-as:
subam para cá. E elas subiram ao céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos observavam aterrorizados. Logo depois, o sétimo anjo tocou sua trombeta, e no céu ouviram-se vozes proclamando: o reino do mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Diante desse anúncio grandioso, os 24 anciãos, que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se e adoraram, dizendo: nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. O templo de Deus no céu foi então aberto, e a arca da aliança foi vista dentro dele. Relâmpagos, trovões, um terremoto e uma forte tempestade de granizo tomaram conta da terra. Essa manifestação simbolizava a presença direta de Deus e sua aliança eterna com seu povo, marcando o início do juízo final. Em seguida, uma grande visão surgiu no céu. Uma mulher vestida com o sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Ela estava grávida e gritava em dores de parto, prestes a dar à luz. A mulher estava prestes a dar à luz, e essa mulher simboliza o povo de Deus, tanto Israel quanto a igreja, que trouxeram ao mundo o Messias prometido. Esse símbolo representa o cumprimento do plano divino, onde Deus, por meio de seu povo, preparou o caminho para a vinda de Cristo. Mas logo surgiu outro grande sinal no céu, um imenso dragão vermelho, aterrador, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças. Com sua cauda poderosa, ele varreu 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Esse dragão representa Satanás, o inimigo de Deus, que exerce domínio sobre os reinos terrenos e lidera uma rebelião contra o Criador. O dragão postou-se diante da mulher, aguardando o nascimento da criança, pronto para devorá-la assim que viesse ao mundo. Mas ela deu à luz um filho, um menino que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho, no entanto, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Esse menino é Jesus, o Cristo, que desde seu nascimento foi alvo da perseguição do mal, mas foi exaltado em glória no céu, onde reina soberanamente. Então, uma grande batalha eclodiu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Contudo, não foram fortes o suficiente e foram expulsos de sua posição nos céus. O grande dragão foi lançado à terra, ele que é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o mesmo que engana toda a humanidade. Junto com ele, também foram lançados os anjos que o seguiam. Esse confronto simboliza a derrota definitiva de Satanás, sua expulsão dos céus e a vitória de Deus e de seus anjos. Logo em seguida, ouvi uma forte voz ressoando nos céus, proclamando: agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava diante de Deus dia e noite. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas ao ponto de temerem a morte. Essas palavras celebravam a vitória dos santos, que, fortalecidos pelo sacrifício de Cristo e pela sua fidelidade, triunfaram sobre o inimigo. Tomado por uma fúria indescritível, o dragão voltou-se contra a mulher que dera à luz o menino. Contudo, a mulher recebeu 2 asas de uma grande águia para que pudesse voar para o deserto, para um lugar preparado para ela, onde seria sustentada por Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Isso simboliza a proteção e o cuidado divino para com seu povo durante tempos de perseguição e tribulação. O dragão, furioso por não conseguir alcançar a mulher, tentou destruí-la de outra maneira. Da sua boca, ele lançou um rio, tentando arrastá-la com a torrente. Mas a terra interveio e abriu sua boca, engolindo o rio que o dragão havia lançado. Esse evento representa as tentativas incessantes de Satanás para destruir a igreja, bem como a intervenção divina para preservar aqueles que lhe pertencem. Vendo-se frustrado,
o dragão encheu-se de ira e partiu para travar guerra contra o restante da descendência da mulher, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Esse conflito evidencia a batalha contínua entre as forças do mal e os fiéis que permanecem leais a Deus, destacando que essa luta não era apenas do passado, mas se estenderia até o fim dos tempos. Os capítulos 10, 11 e 12 do Apocalipse nos revelam essa luta incessante entre o bem e o mal, a soberania absoluta de Deus e sua fidelidade inabalável para com seu povo. O anjo poderoso e o pequeno rolo nos lembram da dualidade da revelação divina, doce ao ser recebida, mas amarga quando concretizada, pois anuncia tanto a salvação quanto o juízo. As duas testemunhas representam a presença constante do testemunho de Deus na terra, mostrando que mesmo diante da perseguição, a verdade nunca será silenciada. A visão da mulher e do dragão ilustra a guerra espiritual, a proteção divina e, acima de tudo, a vitória final de Cristo. Essas visões nos conclamam a perseverar na fé, a confiar na soberania de Deus e a permanecer firmes diante das tribulações, pois nossa redenção está próxima e a vitória do Senhor é certa e eterna. E quando pensei que já havia contemplado todas as emoções possíveis, fui tomado por uma nova visão que me encheu de temor e espanto. O que vi a seguir revelou o desencadeamento do mal sobre a terra e a resistência dos fiéis sob a soberania divina. Essas novas revelações formariam os capítulos 13, 14 e 15 do livro do Apocalipse, trazendo ainda mais detalhes sobre a luta entre as forças da luz e das trevas. Esses capítulos desvendam a guerra entre o bem e o mal, a fidelidade dos santos e o juízo final de Deus. A besta que emerge do mar e a besta que surge da terra representam poderes políticos e religiosos corruptos, instrumentos do maligno para enganar e oprimir a humanidade. A marca da besta simboliza a lealdade ao mal, em contraste com o selo de Deus sobre os fiéis. Enquanto essas visões se desenrolavam diante de mim, vi uma besta surgindo do mar. Ela possuía 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres havia 10 coroas, e em suas cabeças estavam nomes de blasfêmia. Então, mais uma vez, o cenário se expandiu diante de meus olhos, revelando a intensificação da batalha final, onde o destino da humanidade seria selado e a justiça de Deus se manifestaria em sua plenitude. A criatura que emergiu do mar tinha a aparência de um leopardo, mas seus pés eram como os de um urso e sua boca como a de um leão. O dragão, símbolo de Satanás, concedeu à besta o seu poder, o seu trono e uma grande autoridade sobre a terra. Essa besta representa um império opressor, uma aliança de nações unificadas sob a influência do maligno, que busca exercer domínio sobre toda a humanidade. Um de seus 7 cabeças parecia ter sido mortalmente ferido, mas essa ferida foi curada. Diante desse aparente milagre, toda a terra se encheu de espanto e passou a seguir a besta. As pessoas adoraram o dragão, pois foi ele quem concedeu poder à besta, e também adoraram a própria besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode guerrear contra ela? Esse evento simboliza a capacidade do mal de se reerguer, continuar seu reinado e seguir enganando a humanidade, atraindo sua adoração e lealdade. Foi dado à besta o poder de falar com arrogância e blasfemar contra Deus, exercendo sua autoridade por um período de 42 meses. Sua boca proferiu palavras contra o Altíssimo, difamando seu nome, seu santuário e todos os que habitam no céu. Esse período representa um tempo de grande perseguição e provação para aqueles que permanecem fiéis à verdade. A besta também recebeu poder para guerrear contra o povo santo
e derrotá-lo temporariamente, exercendo sua autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra passaram a adorá-la, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui podemos ver o grande sofrimento imposto aos fiéis e a ilusão da aparente vitória do mal sobre os seguidores de Deus. Em seguida, vi outra besta surgindo da terra. Ela possuía 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas sua voz era como a de um dragão. Essa segunda besta exercia toda a autoridade da primeira em seu nome e fazia com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Esse ser representa um falso profeta ou um sistema religioso corrupto que serve para legitimar o poder da primeira besta, conduzindo o mundo ao engano e à idolatria. Essa segunda besta realizava grandes sinais e prodígios, chegando até a fazer fogo descer do céu à vista de todos. Por meio desses sinais milagrosos, ela enganava os habitantes da terra, persuadindo-os a criar uma imagem da primeira besta, aquela que foi ferida pela espada, mas continuou viva. Esse engano demonstra a habilidade do mal de imitar o divino e confundir a humanidade, levando-a a acreditar em sua falsa autoridade. Foi concedido à segunda besta o poder de dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que a imagem pudesse falar e ordenar a morte de todos os que recusassem adorá-la. Além disso, ela impôs uma marca sobre todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, obrigando-as a recebê-la na mão direita ou na testa. Ninguém poderia comprar ou vender, a menos que tivesse a marca da besta, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Esse selo representa a submissão total a esse sistema maligno, contrapondo-se ao selo de Deus sobre os fiéis. Aqui é necessário sabedoria. Que aquele que possui entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Esse número simboliza a imperfeição e a corrupção da humanidade em seu estado caído, contrastando diretamente com a perfeição divina. Depois disso, meus olhos se voltaram para outra visão e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele estavam 144.000, que traziam o nome dele e o nome de seu pai escritos em suas testas. Ouvi uma voz vinda do céu, que soava como o rugido de águas impetuosas e como um forte estrondo de trovões. Era um som melodioso, como o de arpistas tocando suas harpas. Eles entoavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que haviam sido resgatados da terra. Essa visão representa os fiéis que perseveraram até o fim e foram redimidos, selados como servos leais de Deus. Esses são aqueles que não se contaminaram, pois mantiveram sua pureza e fidelidade ao Cordeiro. Eles seguem Jesus aonde quer que ele vá, pois foram comprados da humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em suas bocas não havia falsidade, eram irrepreensíveis diante do Senhor. Essa pureza simboliza a devoção verdadeira, a santidade exigida para estar na presença de Deus. Então, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Ele trazia o Evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, povo e língua. Em alta voz, ele declarou: temam a Deus e deem glória a ele, pois chegou a hora de seu julgamento. Adorem aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse primeiro anjo proclamava o Evangelho eterno, chamando toda a humanidade ao arrependimento e à adoração do único Deus verdadeiro. Logo após, um segundo anjo seguiu o primeiro e proclamou com autoridade: Caiu, caiu a grande Babilônia, que embriagou todas as nações com o vinho da fúria da sua imoralidade. A queda da Babilônia simboliza a destruição do sistema mundial corrompido, que por tanto tempo seduziu e enganou os povos, afastando-os da verdade. Essas visões reforçam a luta entre o bem e o mal, mostrando que, apesar da
da ascensão das forças malignas, a justiça de Deus prevalecerá. Enquanto a besta e o falso profeta espalham engano e opressão, o Cordeiro reúne seu povo fiel, aqueles que não se dobraram diante do mal. A fidelidade dos santos será recompensada, e o julgamento divino trará o fim definitivo ao império da iniquidade. Diante dessas revelações, fica evidente que o destino da humanidade será selado e a separação entre os fiéis e os ímpios será inevitável. O tempo do juízo se aproxima, e aqueles que permanecerem firmes na fé receberão sua recompensa na presença gloriosa do Senhor. Ela caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da sua prostituição e da sua corrupção desenfreada. Assim, proclamou o segundo anjo, anunciando o colapso inevitável de Babilônia, símbolo da degradação moral e da oposição obstinada contra Deus. A grande cidade, que influenciou e seduziu os povos com sua imoralidade, agora enfrentaria seu juízo definitivo. Seu poder, outrora temido e glorificado, seria reduzido a nada diante da justiça divina. Logo após, um terceiro anjo surgiu, proclamando com uma voz forte e penetrante: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura no cálice de sua indignação. Essas pessoas serão atormentadas com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo o sempre, e não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adorarem a besta e sua imagem, nem para aqueles que aceitarem sua marca. Esse anjo trazia uma advertência solene e inegociável. Aqueles que escolhessem seguir o caminho da besta estariam destinados a enfrentar a ira implacável de Deus e o juízo eterno. Diante dessa revelação, tornou-se evidente a necessidade de perseverança e firmeza entre o povo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém sua fé em Jesus, declarou a voz celestial. Em seguida, ouvi outra voz do céu me instruindo: escreva, bem-aventurados aqueles que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, pois descansarão de seus trabalhos e suas obras os acompanharão. Essa promessa era uma reafirmação do destino glorioso dos fiéis, garantindo-lhes descanso e recompensa eterna pelo caminho que percorreram em obediência e fé. Enquanto essas palavras ecoavam em minha mente, contemplei uma nova visão. Diante de mim, sobre uma nuvem branca, estava alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro sobre sua cabeça e uma foice afiada em sua mão. Então, um anjo saiu do templo e bradou com grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: empunhe sua foice e colha, pois chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. Assim, aquele que estava sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a colheita foi realizada. Essa imagem representava o juízo final, onde Cristo separaria os justos dos ímpios, concluindo a obra de redenção e julgamento. Logo depois, outro anjo saiu do templo celestial, segurando uma foice igualmente afiada. Junto dele, surgiu um anjo que tinha autoridade sobre o fogo, e em alta voz ordenou: empunhe sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, pois suas uvas já amadureceram. O anjo passou sua foice e reuniu as uvas, lançando-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue que subiu até a altura dos freios dos cavalos, por uma extensão de 1.600 estádios. Essa cena retratava a severidade do julgamento divino, um derramamento de justiça implacável sobre os ímpios que persistiram em sua rebeldia. Logo em seguida, uma visão extraordinária se abriu diante de mim no céu. Vi 7 anjos portando as últimas 7 pragas,
as quais completariam a ira de Deus sobre a terra. Esses anjos representavam o juízo final e total, encerrando de uma vez por todas a corrupção e a injustiça. Diante deles, vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e ao redor desse mar estavam aqueles que haviam vencido a besta, sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas concedidas por Deus e entoavam um cântico glorioso, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Com júbilo e reverência, proclamavam: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos justos foram manifestados. Após essa exaltação celestial, contemplei o templo de Deus sendo aberto no céu, revelando o tabernáculo do testemunho. Dali saíram os 7 anjos que carregavam as últimas pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, com faixas de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes entregou a cada um dos anjos uma taça de ouro cheia da ira de Deus, aquele que vive para todo o sempre. No mesmo instante, o templo se encheu de fumaça proveniente da glória de Deus e de seu poder, e ninguém pôde entrar ali até que as 7 pragas fossem derramadas sobre a terra. As visões continuavam a se desenrolar diante de mim, e os anjos, com as taças do juízo divino, estavam prontos para executar os decretos finais de Deus sobre a humanidade. O tempo da paciência divina estava chegando ao fim, e o juízo absoluto seria consumado. O destino dos ímpios estava selado, enquanto os fiéis eram chamados a permanecerem firmes na esperança da vitória eterna do Cordeiro. Os anjos estavam prontos para derramar sobre o mundo as últimas taças da ira divina, e assim começou o juízo final. O primeiro anjo avançou e derramou sua taça sobre a terra, e imediatamente surgiram feridas terríveis e dolorosas sobre aqueles que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Essas chagas simbolizavam não apenas o sofrimento físico, mas também a aflição causada pela escolha de rejeitar a Deus e se submeter ao governo do maligno. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e suas águas se transformaram em sangue, como o de um cadáver em decomposição. Toda a vida marinha foi destruída, e o oceano tornou-se um símbolo de morte e desolação. Esse juízo remetia às pragas do Egito, evidenciando o impacto devastador da justiça divina sobre a criação. Em seguida, o terceiro anjo despejou sua taça sobre os rios e fontes de água, e essas também se tornaram sangue. Então ouvi o anjo das águas proclamar: Justo és tu, ó Santo, tu que és e que eras, pois julgaste dessa maneira, porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora lhes deste sangue para beber, pois isso é o que merecem. Esse ato de juízo era uma retribuição divina pelo sangue dos justos que havia sido derramado ao longo da história. Deus, em sua justiça, retribuía aos ímpios com a mesma crueldade que haviam demonstrado. O quarto anjo, então, despejou sua taça sobre o sol, e ele recebeu poder para abrasar os homens com fogo intenso. As pessoas foram queimadas pelo calor abrasador, mas, ao invés de se arrependerem e darem glória a Deus, amaldiçoaram o seu nome. Esse juízo mostrava não apenas o castigo físico, mas também a dureza do coração humano, que mesmo diante da ira divina, recusava-se a se curvar em arrependimento. Depois disso, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e todo o seu reino foi mergulhado em escuridão. A dor era tão intensa que as pessoas mordiam suas línguas de agonia. Mas, em vez de clamarem por misericórdia, continuavam blasfemando contra Deus por causa de suas dores e feridas, sem demonstrar arrependimento. Essa escuridão simbolizava a confusão e o desespero que se abateriam sobre aqueles que haviam colocado sua fé no governo do maligno, revelando sua impotência diante do poder de Deus. Então, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates,
e suas águas secaram, preparando o caminho para os reis do Oriente. Isso simbolizava a preparação para a última grande batalha, onde os exércitos marchariam rumo à sua própria destruição. Nesse momento, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Eram espíritos demoníacos que realizavam sinais milagrosos para enganar os reis da terra, reunindo-os para a batalha final contra Deus, no grande dia do Todo-Poderoso. Esses espíritos simbolizavam a propaganda enganosa e a manipulação das nações pelo poder do mal, levando-as a se voltarem contra o Criador. Eles reuniram os reis no lugar chamado em hebraico Armagedon, o campo da batalha definitiva entre as forças da luz e das trevas. Por fim, o 7º anjo derramou sua taça no ar e ouviu-se uma voz poderosa vinda do templo, do próprio trono de Deus, declarando: "Está consumado." Relâmpagos, trovões e um terremoto sem precedentes sacudiram a terra. Nunca antes houvera um tremor tão violento desde a criação da humanidade. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e fez com que ela bebesse do cálice transbordante de sua ira. Esse momento representava o colapso final do sistema corrompido, a destruição da estrutura mundial de pecado e opressão. Todas as ilhas desapareceram e as montanhas foram reduzidas a nada. Do céu, pedras de granizo enormes, pesando cerca de 50 quilos cada, caíram sobre os homens. Em vez de se renderem ao arrependimento, eles amaldiçoavam a Deus por causa da praga do granizo, pois sua fúria era avassaladora. Esse juízo final simbolizava não apenas o castigo sobre a humanidade rebelde, mas também sua contínua resistência à vontade divina. Então, um dos 7 anjos que carregavam as taças aproximou-se de mim e disse: "Venha, eu lhe mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas." Essa mulher simbolizava o sistema corrupto de idolatria e falsidade religiosa que seduzia as nações. O anjo me levou, em espírito, a um deserto, e lá vi uma mulher montada em uma besta escarlate, coberta de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela vestia-se de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Em sua mão, segurava um cálice de ouro cheio de abominações e da impureza de sua prostituição. Sobre sua fronte estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei completamente admirado. Então, o anjo me perguntou: "Por que você está admirado?" "Eu lhe explicarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, aquela que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era, mas já não é, e está para emergir do abismo e caminhar para sua destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão espantados ao ver a besta, porque ela era, já não é, mas reaparecerá." O destino de Babilônia, símbolo do poder corrupto e da religião falsa, estava selado. A grande cidade que dominava os reis da terra enfrentaria sua destruição inevitável. O juízo divino estava sendo executado e não haveria mais volta. Assim, Deus mostrava que o mal seria finalmente erradicado e que seu reino justo e eterno prevaleceria sobre toda a criação. O retorno do poder maligno parecia inevitável, mas sua destruição já estava decretada. A besta, que antes existia, depois deixou de ser e um dia voltaria, representava a ressurreição aparente do império do mal. Mas sua ruína era certa. Suas 7 cabeças simbolizavam não apenas 7 montes sobre os quais a mulher estava assentada, mas também 7 reis. 5 já haviam caído, um ainda estava governando,
e o último ainda não havia chegado, mas quando viesse, seu reinado seria breve. Quanto à besta, ela era um 8º rei que pertencia aos 7 anteriores, mas seu destino final era a destruição total. Os 10 chifres da besta representavam 10 reis que ainda não tinham recebido um reino, mas que por um curto período receberiam autoridade para reinar juntamente com a besta. Unidos em um propósito maligno, entregariam seu poder e autoridade ao império da iniquidade. Esses reis se levantariam para guerrear contra o Cordeiro, mas o desfecho já estava determinado. O Cordeiro triunfaria sobre eles, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E ao seu lado estariam aqueles que foram chamados, escolhidos e fiéis, testemunhas de sua glória e justiça. Essa proclamação confirmava mais uma vez a vitória final de Cristo e de seu povo sobre todas as forças do mal. O anjo então revelou que as águas sobre as quais a grande prostituta estava sentada representavam povos, multidões, nações e línguas. Mas o próprio mal se voltaria contra ela. A besta e os 10 chifres, que antes lhe davam poder, agora a odiariam. Eles a deixariam em ruínas, a desnudariam, devorariam sua carne e a consumiriam com fogo. Isso demonstrava a autodestruição do próprio sistema maligno, que em sua corrupção seria aniquilado pelas forças que um dia sustentou. Tudo isso aconteceria porque Deus havia colocado em seus corações o propósito de cumprir sua vontade, entregando seu poder à besta até que todas as palavras de Deus se cumprissem. A mulher que eu vi era a grande cidade que dominava os reis da terra, o epicentro da corrupção e da opressão. Após essa revelação, vi outro anjo descendo dos céus, irradiando uma luz de glória tão intensa que toda a terra foi iluminada por seu esplendor. Com uma voz forte e autoritária, ele clamou: "Caiu, caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave impura e detestável." A queda de Babilônia simbolizava o juízo definitivo de Deus sobre toda corrupção, toda idolatria e toda perversidade que havia se levantado contra ele. O império do mal estava condenado à ruína completa. Então, ouvi outra voz vinda dos céus proclamando: "Saiam dela, meu povo. Não participem dos seus pecados, para que não sejam atingidos por suas pragas." Esse era um alerta urgente para que os fiéis não se contaminassem com as iniquidades do mundo, nem compartilhassem da destruição que estava prestes a acontecer. Seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou das suas injustiças. Retribuam-lhe na mesma medida em que ela agiu. Paguem-lhe em dobro pelo que fez. No cálice que ela preparou, deem-lhe uma porção dobrada. A punição de Babilônia seria proporcional à sua arrogância e ao sofrimento que causou. Ela se gloriava, dizendo: "Estou entronizada como rainha, não sou viúva e jamais conhecerei o luto." Mas em um só dia, suas pragas virão sobre ela: morte, pranto e fome. Ela será consumida pelo fogo, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que haviam se prostituído com ela e desfrutado de seus luxos, ao verem a fumaça de sua destruição, lamentariam e chorariam amargamente. Assustados com seu castigo, manteriam distância e exclamariam: "Ai, ai de ti, grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa! Em apenas 1 hora chegou a tua condenação." Os lamentos não viriam apenas dos reis, mas também dos mercadores da terra, pois ninguém mais compraria suas mercadorias preciosas: ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, púrpura, seda e escarlate. Eles chorariam, pois toda a riqueza e prosperidade haviam desaparecido em um instante. Os navegadores, marinheiros e todos os que se beneficiavam de seu comércio, ao contemplarem sua ruína, exclamariam: "Qual outra cidade foi tão grandiosa quanto esta?" Jogando cinzas sobre suas cabeças em sinal de luto, lamentariam: "Ai, ai da grande cidade! Em uma única hora toda a sua riqueza foi devastada." No entanto, nos céus, a reação era completamente diferente. Uma voz proclamou:
Alegrem-se por causa dela, ó céus. Exultem, santos, apóstolos e profetas, pois Deus julgou essa cidade com a mesma sentença que ela impôs a vocês. Esse brado de alegria simbolizava a justiça sendo finalmente estabelecida, a vingança divina sobre os inimigos do povo de Deus. Então, um anjo poderoso ergueu uma pedra semelhante a uma grande mó de moinho e a lançou no mar, declarando: com esta violência, Babilônia, a grande cidade, será lançada abaixo e jamais será encontrada. Sua destruição seria tão completa e irreversível que sua lembrança desapareceria da face da terra. Nunca mais se ouviria nela a música de arpistas e flautistas, nem o som de artífices trabalhando. A luz das lâmpadas não brilharia mais em suas ruas, e nunca mais a voz do noivo e da noiva seria ouvida em seu meio, pois seus mercadores foram os grandes da terra, e todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. O sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram assassinados sobre a terra foi encontrado nela. Babilônia não era apenas um símbolo de corrupção e idolatria, mas também de perseguição implacável contra os fiéis. Seu fim representava a retribuição justa por todo o mal que havia causado. Então, a cena diante de mim mudou, e um novo cenário glorioso se revelou. O céu se abriu, e aquilo que vi me encheu de temor e reverência. O desfecho final do plano de Deus estava se desenrolando diante dos meus olhos. O meu coração se encheu de esperança e júbilo, pois diante de mim estava a visão da vitória suprema do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ouvi um som poderoso como o rugido de uma imensa multidão no céu, proclamando em alta voz: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele condenou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua imoralidade e vingou o sangue de seus servos que ela derramou. Todo o céu estava unido em louvor, exaltando a justiça e a retidão dos julgamentos de Deus. Mais uma vez ressoou um brado celestial: Aleluia! A fumaça da sua destruição subirá para todo o sempre. Diante dessa declaração, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se em adoração ao Deus que estava assentado no trono e juntos clamaram: Amém, aleluia. Então, uma voz vinda do trono conclamou: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que o temem, tanto pequenos quanto grandes. E mais uma vez ouvi um som ensurdecedor, como o estrondo de águas, impetuosas e trovões retumbantes proclamando: Aleluia, pois reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe glória, pois chegou o dia das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Essa celebração celestial representava a união eterna de Cristo com sua igreja, um relacionamento selado por amor e fidelidade inabaláveis. A glória desse momento era indescritível, pois a noiva do Cordeiro, purificada e adornada, estava finalmente pronta para se encontrar com seu Senhor. E então vi os céus se abrirem, e diante dos meus olhos surgiu um cavalo branco. Aquele que o montava era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça ele julgava e guerreava. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça estavam muitas coroas. Ele possuía um nome escrito que ninguém conhecia, exceto ele mesmo. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Esse cavaleiro era o próprio Cristo, retornando em majestade e poder para julgar e estabelecer sua soberania definitiva sobre a criação. E vi que os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e resplandecente. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele feriria as nações, e com um cetro de ferro as governaria. Ele pisava o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sobre sua coxa estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa era a manifestação da justiça divina, o triunfo absoluto de Cristo sobre todo o mal. Então, contemplei um cenário aterrador.
Vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, aquele que realizava sinais para enganar aqueles que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente com enxofre. Quanto ao restante de seus seguidores, foram exterminados pela espada que saía da boca daquele que montava o cavalo, e todas as aves se banquetearam com sua carne. Essa era a destruição final dos poderes malignos, assegurando que a justiça divina prevaleceria eternamente. Depois disso, vi um anjo descendo do céu, segurando na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, trancando-o e selando-o para que ele não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se completassem. Após esse período, ele seria solto por um breve tempo. Esse aprisionamento simbolizava a limitação do poder de Satanás durante o reinado milenar de Cristo. Então, vi tronos, e aqueles que se assentaram neles receberam autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que foram decapitados por seu testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Eles não haviam adorado a besta, nem sua imagem, nem haviam recebido sua marca na testa ou nas mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esses mártires e fiéis foram recompensados com a participação direta no governo de Cristo, em uma era de justiça e paz. O restante dos mortos não ressuscitou até que os 1000 anos se completassem. Essa foi a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Mas quando os 1000 anos se completarem, Satanás será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para a batalha. Seu número era incontável, como a areia do mar. Eles marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, antes que pudessem atacar, fogo desceu do céu e os consumiu. Essa libertação temporária e a derrota final de Satanás demonstravam mais uma vez a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Essa era a consumação definitiva do juízo divino sobre o inimigo de Deus e da humanidade. Então, vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e já não havia lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam. Cada um foi julgado conforme suas obras. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas passaram. Aquele que estava assentado no trono declarou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E assim a história da redenção chegou ao seu clímax. O triunfo de Cristo, a derrota definitiva do mal e o estabelecimento do reino eterno de Deus, onde seu povo habitará com ele para sempre. A vitória final sobre o mal estava consumada e o destino do inimigo de Deus estava selado para sempre. O diabo, que por séculos enganou as nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali seriam atormentados dia e noite, sem fim, em uma condenação eterna. Esse era o julgamento definitivo de Satanás e de todos os que escolheram seguir seu caminho de rebeldia contra Deus. Então, diante de meus olhos, surgiu um grande trono branco, e aquele que estava assentado nele emanava um poder tão grandioso que a terra e o céu fugiram de sua presença, sem ter para onde se esconder. Diante do trono, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, esperando seu julgamento. Foram abertos livros, e um outro livro, o livro da vida, também foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava registrado nos livros. Esse juízo final revelava a perfeita justiça de Deus, onde cada ser humano receberia sua sentença de acordo com suas ações. O mar entregou os mortos que estavam nele, assim como a morte e o Hades devolveram os que estavam sob seu domínio. Cada pessoa foi julgada conforme suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, pois este era a segunda morte. Qualquer um cujo nome não estivesse escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Essa segunda morte representava a condenação eterna para aqueles que rejeitaram a Deus e sua salvação. Essa visão marcava a culminação do plano divino, o desfecho definitivo da redenção da humanidade e do julgamento dos ímpios. A segunda vinda de Cristo se manifestava como o momento glorioso da vitória absoluta sobre o mal. O Cordeiro unia-se definitivamente à sua igreja em um casamento celestial, simbolizando a comunhão eterna entre Cristo e os redimidos. Esse grandioso desfecho era descrito nas revelações dos capítulos 19 e 20 do livro do Apocalipse. A destruição da besta e do falso profeta, bem como o aprisionamento e derrota final de Satanás, representavam o fim do domínio do pecado e o estabelecimento pleno do reino de Cristo. O reinado milenar simbolizava uma era de justiça e paz, na qual os santos compartilhariam do governo de Cristo. Já o grande julgamento diante do trono branco era a manifestação suprema da justiça de Deus, onde todas as pessoas seriam julgadas, e os que estivessem escritos no livro da vida receberiam a salvação, enquanto os ímpios enfrentariam sua condenação definitiva. Mas então, diante de mim, surgiu uma visão ainda mais gloriosa e cheia de esperança. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Essa nova criação simbolizava a renovação total do universo, completamente livre da corrupção e do pecado. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Essa cidade sagrada representava a morada eterna de Deus com seu povo, um lugar de beleza incomparável e santidade perfeita, onde os redimidos habitariam para sempre em comunhão com seu Criador. Então ouvi uma voz poderosa vinda do trono, proclamando: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Essa promessa celestial assegurava que todo sofrimento, dor e morte seriam eliminados para sempre, pois Deus habitava com os seus, trazendo conforto e paz eternos. Aquele que estava assentado no trono declarou: Eis que faço novas todas as coisas. E então, com autoridade divina, ordenou: Escreva, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E continuou: Está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa promessa de vida eterna e de herança divina era garantida àqueles que permanecessem fiéis e perseverantes na fé. No entanto, aqueles que se mantiveram no caminho do pecado e da incredulidade estavam excluídos dessa promessa. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, o destino deles será o lago ardente de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Esse julgamento final assegurava que todo aquele que persistisse na rebeldia contra Deus não teria parte na Nova Jerusalém, mas enfrentaria a condenação eterna. Então, um dos 7 anjos que carregavam as últimas 7 pragas aproximou-se de mim e disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a uma montanha grandiosa e elevada, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, descendo dos céus, vinda da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória do Senhor, e seu brilho era como o de uma joia preciosíssima, semelhante a jaspe cristalino. Essa cidade era a realização final do plano divino, um lar eterno preparado para aqueles que haviam sido redimidos e agora desfrutavam da presença gloriosa de Deus. A cidade resplandecia como uma joia preciosa, reluzente como um jaspe puro e cristalino. Seus muros eram imponentes e elevados, e possuía 12 portas, sobre as quais estavam posicionados 12 anjos. Em cada uma dessas portas estavam inscritos os nomes das 12 tribos de Israel. Essa estrutura, com seus portões e fundamentos, simbolizava a plenitude do povo de Deus, unindo tanto os fiéis da antiga aliança quanto os redimidos da nova aliança, formando um só povo diante do Senhor. O anjo que conversava comigo segurava uma vara de ouro, destinada a medir a cidade, seus portões e seus muros. A cidade era perfeitamente simétrica, quadrada em suas dimensões, tendo o mesmo comprimento, largura e altura. Ao medi-la, revelou-se que possuía 12.000 estádios em cada uma de suas medidas, representando a perfeição e a grandiosidade do reino de Deus. Seus muros eram feitos de jaspe, enquanto toda a cidade resplandecia como ouro puro, transparente como vidro refinado. Os alicerces das muralhas estavam adornados com pedras preciosas de todas as variedades, conferindo-lhe um brilho magnífico e incomparável. O esplendor desses materiais simbolizava a pureza, a santidade e o valor eterno da Nova Jerusalém, o lar definitivo dos santos. Ao observar a cidade, percebi que não havia templo nela, pois o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro eram seu templo. A cidade não necessitava da luz do sol nem do brilho da lua, pois a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro era a sua lâmpada. A presença direta do Criador e do Salvador dispensava qualquer necessidade de um santuário físico, pois toda a cidade era um lugar de adoração, completamente iluminada pela glória divina. As nações da terra caminharão à sua luz, e os reis trarão sua glória para ela. Suas portas jamais serão fechadas, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão levadas até ela, mas nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou falso. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro terão o privilégio de habitar nela. Os portões sempre abertos simbolizavam a eterna acessibilidade dos redimidos à presença de Deus, enquanto a exclusão dos impuros
assegurava que a cidade permaneceria santa e imaculada para sempre. Então, o anjo me mostrou um rio de águas cristalinas, o rio da água da vida, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Ele percorria o centro da cidade, descendo em meio à grande avenida de ouro puro. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 tipos de frutos, um para cada mês do ano. Suas folhas possuíam propriedades curativas para todas as nações. Esse rio e essa árvore simbolizavam a restauração completa da vida e a eternidade da comunhão com Deus. A maldição que um dia pairou sobre a humanidade havia sido removida para sempre. O trono de Deus e do Cordeiro estavam no meio da cidade, e seus servos o adorariam continuamente. Eles contemplariam a sua face e teriam seu nome gravado em suas testas. Um sinal da posse eterna de Deus sobre seu povo. Não haveria mais noite naquela cidade. Ninguém precisaria da luz de uma lâmpada ou do brilho do sol, pois o próprio Senhor seria sua luz. E os redimidos reinariam com ele para todo o sempre. A ausência da escuridão e da necessidade de luz artificial simbolizava a plenitude da presença divina e a restauração completa da criação. Então, o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve acontecerão. E uma voz proclamou: eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ao ouvir e ver tudo isso, prostrei-me para adorar o anjo que me mostrava tais visões. Mas ele imediatamente me advertiu: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, os profetas, e como aqueles que obedecem às palavras deste livro. Adore somente a Deus. Essa exortação reforçava a centralidade do culto exclusivo ao Criador, afastando qualquer forma de idolatria. Então, ele me instruiu: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça, e quem é santo, continue a santificar-se. Em seguida, ouvi outra declaração solene: eis que venho sem demora, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A vinda do Senhor traria consigo tanto a justiça quanto a esperança para os que haviam sido fiéis. Felizes os que lavam suas vestes, pois terão direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas. Mas, do lado de fora, ficarão os cães, os praticantes de feitiçaria, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A separação entre os santos e os ímpios reforçava a pureza necessária para herdar a vida eterna. Então, ouvi a voz do próprio Senhor Jesus dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho para as igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva clamavam juntos: vem! E todo aquele que ouvisse deveria repetir: vem! Aquele que tivesse sede poderia vir e receber gratuitamente da água da vida. Essa convocação final era um convite à salvação, aberto a todos os que desejassem a vida eterna. E o Senhor acrescentou uma advertência solene: se alguém acrescentar algo às palavras desta profecia, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Essa exortação reforçava a seriedade e a inviolabilidade da revelação divina. Por fim, aquele que testificava todas essas coisas declarou: sim, venho em breve. E então minha alma respondeu: amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E assim, a grande revelação chegou ao seu desfecho, trazendo esperança, justiça e a certeza do triunfo final do reino de Deus.
Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva clamam: vem! E todo aquele que ouve deve dizer: vem! Quem tiver sede, venha. Quem desejar, receba de graça a água da vida. Com essas palavras, Jesus reafirma sua identidade messiânica e a promessa de salvação disponível para todos os que buscarem a vida eterna. O convite é universal, um chamado à redenção, aberto a todos que reconhecem sua necessidade e desejam beber da fonte inesgotável da graça divina. Porém, junto a essa promessa, vem também uma advertência solene. Eu testifico a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo a elas, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste rolo. E se alguém remover qualquer palavra deste livro de profecia, Deus retirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Esse alerta final reforça a integridade da revelação divina, mostrando que sua mensagem não deve ser alterada nem distorcida. A palavra de Deus é imutável e eterna, e aqueles que tentam manipulá-la enfrentarão as consequências de seu erro. Aquele que dá testemunho dessas coisas declara: sim, venho em breve. E em resposta, João, tomado por um profundo anseio, proclama: amém. Vem, Senhor Jesus. Essa súplica expressa a expectativa ardente da Igreja pelo retorno de Cristo, o anseio pelo dia em que a justiça será completamente estabelecida e a promessa do Senhor se cumprirá. A revelação se encerra com uma bênção final. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Essa despedida assegura que a graça divina permanece sobre o povo de Deus, sustentando-o até o dia final. Os capítulos 21 e 22 do Apocalipse revelam a gloriosa consumação do plano divino, o desfecho definitivo da história da redenção. Um novo céu e uma nova terra surgem, restaurados e livres da corrupção do pecado. A nova Jerusalém, a morada de Deus com os homens, desce dos céus em esplendor, anunciando o início de um tempo onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Nesse reino eterno, Deus enxugará dos olhos de seus filhos toda lágrima, e a antiga ordem das coisas deixará de existir. O mal será erradicado e a paz e a justiça reinarão para sempre. A Cidade Santa representa a pureza e a perfeição do reino de Deus, onde a presença divina será plena e constante. O rio da vida fluirá do trono do Senhor e do Cordeiro, e a árvore da vida estará ali, produzindo frutos eternos e folhas para a cura das nações. Nunca mais haverá maldição, pois o Senhor habitará com os seus, e seus servos o adorarão face a face. Seu nome estará gravado em suas testas, e nunca mais haverá noite, pois a luz de Deus iluminará tudo, e os justos reinarão com ele para todo o sempre. A confirmação das profecias, o chamado à adoração exclusiva do Deus verdadeiro e a promessa do breve retorno de Cristo reforçam a urgência dessa mensagem. O tempo se aproxima, e cada um deve estar preparado para o dia da manifestação do Senhor. Essa revelação final nos convida a viver em santidade, mantendo nossa esperança firme e nossa fé inabalável. A vitória é certa, pois o fim de todas as coisas culmina na glória e no triunfo de Deus sobre toda a criação. Assim se conclui o último capítulo da Bíblia, a palavra final da revelação divina. Mas a jornada não termina aqui. Ainda há mistérios ocultos nas Escrituras, segredos que têm passado despercebidos por gerações. Você já parou para refletir sobre o significado profundo da numerologia bíblica? O número 40, um dos mais recorrentes nas Escrituras, esconde uma verdade que poucos conhecem. Clique no vídeo e descubra o mistério por trás do número 40, um dos mais poderosos de toda a Bíblia. Não perca essa oportunidade de aprofundar sua compreensão dos segredos divinos.